escrito e ilustrado por Makoto Yukimura. Vinland Saga é um mangá e também um anime que atualmente dispensa apresentações. Sua narrativa épica, arte detalhadíssima, sua animação que encaixa muito bem no seu papel de adaptar uma obra com muita violência e momentos impactantes, mantendo a qualidade dos traços, simplesmente tornou-se meu seinen favorito, que mistura tudo que eu amo: arte bela, lore e desenvolvimento dos personagens, do mundo, detalhes históricos reais e, é claro, a filosofia escondida por trás disso tudo. De início pensamos que a obra se trata puramente sobre a guerra, o caos, a sanguinolência, lutas incrivelmente bem feitas, mas depois de assistir 2 temporadas e tornar-se um fã quase fanático como eu, que busca investigar tudo sobre o que gosta, descobre que o verdadeiro significado se consiste em buscar a paz em meio à tempestade, em meio ao caos, ao burbúrio dos arredores. E para mim, um dos personagens que curiosamente se relaciona com esse significado é o Askeladd. Mas eu não estou descartando os outros, todavia, o jeito que ele faz isso é bastante único. Mas antes de falar sobre isso, eu venho pedir humildemente a vossas senhorias que deixe o seu like e inscreva-se ativando o sininho para ajudar esse nosso império. Embarque conosco nessa saga para conhecer cada vez mais sobre os animes e mangás que nós mais amamos. Conto com você, meu guerreiro, para que continuemos a expandir esse império pelo YouTube e encontrar o One Piece de cada obra. Se ajeita aí, beba sua água, arruma um petisco e venha comigo, pois hoje vou te contar porque, para mim, Askeladd é um herói e como ele se encaixa perfeitamente na temática e objetivo da obra. No início, Askeladd é nos apresentado como um estereótipo de viking, um lutador guerreiro brutal, um líder de desajustados sanguinários, tendo uma introdução única matando o pai do protagonista, sendo contratado, é claro, para isso, mas ainda assim se mantendo a certas virtudes e ideais e respeitando o próprio rival ou a própria pessoa que ele foi encarregado de matar. Porém, no decorrer da primeira temporada, você compreende mais a profundeza do personagem. Afinal, ele é contra tudo que aparenta na superfície. A sua complexidade é bastante interessante, pois ele guarda boa parte de seus planos, seus objetivos para si mesmo, sem confiar nem entregar eles a nenhum dos seus companheiros mais íntimos, por mais tempo que eles tenham passado juntos. Além disso, algo que é bastante destacado lá pro final é o seu amor pela sua ancestralidade galesa. Sendo filho de uma princesa que acabou sendo comprado como uma escrava por um dinamarquês que se tornaria o seu pai, e por causa do tratamento que sua mãe sofria na mão de seu pai, Askeladd tomou um ódio pela Dinamarca e pelos dinamarqueses. E é esse ódio, misturado às suas virtudes e ideais, ao seu patriotismo, que fez e tornou ele a pessoa que conhecemos hoje e que foi nos apresentada. Outra coisa que vale destacar é o seu relacionamento com Thorfinn. É claro que, no macro, ele usou Thorfinn somente para atingir seus objetivos, como uma mera ferramenta. Porém, é notório que dentro de tudo isso, mesmo usando como objeto, existe uma relação de uma figura paterna meio deturpada. Ele se tornou o motivo de vida do Thorfinn. E mesmo Thorfinn querendo matá-lo, ele o ensinou tudo o que ele sabe. Ele ensinou táticas de campo de guerra, táticas de guerrilha, ensinou como é a vida no campo de batalha, como sobreviver na floresta. Tudo o que Thorfinn aprendeu com Askeladd manteria para a vida inteira para sua própria subsistência. Por mais que esse relacionamento parental não seja confirmado por ambos, é claro que não merece ser esquecido. Lá pro final desse relacionamento, é nos mostrado o quão pequeno Thorfinn é na frente de Askeladd. Por mais que ele tenha se dedicado praticamente a sua vida até o momento a querer matar o Askeladd, quando o Askeladd mostra sua verdadeira força, Thorfinn não consegue nem ao menos derrubá-lo. Isso é mostrado que Thorfinn nunca foi uma ameaça para Askeladd, lá no duelo final entre os dois. É ali então que Askeladd mostra a inutilidade e o descarte de Thorfinn no momento atual dos acontecimentos, do progresso de seus planos. Mas também, mesmo descartando Thorfinn, ele também demonstra um desapontamento por Thorfinn ter aprendido nada nesses últimos anos, por manter o mesmo olhar da criança vingativa de pequeno. Mas por final do anime, no caso da primeira temporada, em seu diálogo com o rei,
é mostrado sua face patriota, o nacionalista de Askeladd, mais evidente do que nunca. Askeladd fica revoltado como o rei fala sobre sua mãe e da sua própria pátria, desmerecendo a sua mãe e seu país, trazendo uma reação que surpreende até Thorfinn, que acompanha Askeladd por bastante tempo, que nunca viu Askeladd mostrar aquela afeição. Depois de um tempo, Askeladd acaba sendo encurralado e superado pelo rei Sven, pois, sabendo da herança de Askeladd sobre o país de Gales, ele tenta usar aquilo contra o próprio, querendo marcar uma espécie de ataque ao país. Mesmo que, em tese, não haveria como isso acontecer, não havia disposição nem ferramentas para isso, mas Askeladd não sabia disso. Então, Askeladd decide fazer sua última jogada. Ele decide, como um bom guerreiro, um bom soldado, cair atirando. Para ele, então, basta um recomeço para a Inglaterra. Com o Canute no poder, isso tornará-se o seu trunfo, o seu plano final, sua última esperança. Basta ele fazer um sacrifício pelo seu povo, pela sua nação. Afinal, com Canute no poder, a situação ficaria melhor na Inglaterra, e assim protegendo e ajudando o país de Gales. Então, assumindo uma atitude bastante arriscada, sacrificando a própria vida, Askeladd mata o rei Sven e leva sua cabeça como prêmio. そりゃあだ名だ。我が母より授かりし真の名を教えてやろう。ルキウス・アルトリウス・カストゥス。よこそがこのブリタニアの地を滑るべき正統の王である。今だ、モルドナー！Askeladd não foi uma boa pessoa de fato. Ele matou vários inocentes no meio do caminho, e é claro, matou várias pessoas que mereciam ter morrido dependendo do ponto de vista. Mas acontece que Askeladd, de um ponto de vista, ele foi um herói para Gales, um herói para vários outros que nunca conheceram ele, um herói da sua própria história. Ele fez de tudo para poder lutar e manter os seus ideais, seus princípios, para proteger o seu país, o seu povo. A morte dele é um grande feito na vida de Thorfinn e também monumental na vida do Canute e no futuro da Inglaterra, de Gales e da Dinamarca. A morte dele é a perca do maior objetivo da vida de Thorfinn, protagonista da obra. A vingança que o manteve vivo, que perseguiu a série inteira até aquele momento, havia sido embora. Ainda assim, no seu leito de morte, Askeladd pede para o Thorfinn encontrar o seu verdadeiro caminho. Descobrir o que significa ser um guerreiro. Pois até mesmo ele, que matou o pai de Thorfinn, que viveu com ele esse tempo todo sabendo que queria matá-lo, ele queria uma vida melhor para ele. Ele queria que Thorfinn deixasse aquele lugar, deixasse aquela vida cheia de guerra, sangue, matança sem sentido. Pois no final, ele se importava com ele. Para mim, ele é um dos vilões mais intrigantes dos animes e também dos mangás, simplesmente por causa disso. Porque um personagem que no final, apesar de tudo que ele fez de ruim, e você sabe o que ele fez, no fundo, você acaba torcendo para ele. Askeladd foi muitas coisas, assassino, manipulador, estrategista, mas acima de tudo foi um homem que carregava o peso de um sonho, o sonho de libertar o seu povo, mesmo que isso custasse tudo. Ele nunca pediu para ser chamado de herói, ele nunca tentou parecer um, mas foi exatamente por suas ações, por seus sacrifícios silenciosos e pelas decisões difíceis que ninguém mais ousaria tomar, que ele se tornou um. No fim, não foi Thorfinn quem derrotou Askeladd. Foi o próprio Askeladd quem escolheu o momento de sua queda. Não como um monstro derrotado, mas como um guerreiro que cumpriu sua missão. Ele morreu não como um viking, mas como um galês. Não como um vilão, mas como uma lenda. E é isso que torna a Vinland Saga tão especial. Não se trata apenas de sangue e batalhas, mas de ideias, de crescimento e da difícil jornada de se tornar alguém melhor. Askeladd é o espelho distorcido que faz Thorfinn e nós, leitores e espectadores, refletirmos o que significa ser um verdadeiro guerreiro. Se você chegou até aqui, guerreiro, é porque algo dentro de você também viu em Askeladd mais do que um antagonista. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre ele, então essa missão foi cumprida. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com outro fã de Vinland Saga.
Vamos juntos espalhar essa chama e continuar nossa saga, porque a jornada só está começando. Até a próxima batalha e lembre-se, até os vilões têm histórias dignas de heróis. ルキウス・アルトリウス・カストゥス、よこそがこのブリタニアの地を統べるべき正統の王である。